quando se anula um aniversário, normalmente a situação que se segue de paz. Mas nós temos conta que os Estados Unidos não agem assim somente contra países que não podem se defender, que não têm suficiente força para resistir ao hegemon americano, pois essa doutrina da paz pela força não se aplica à Rússia, não se aplica à China, nem mesmo à Coreia do Norte, que é capaz de ameaçar o território americano. E, portanto, os seus vão impor a paz pela força à Palestina, à Nigéria, à Venezuela, mas jamais em estados que têm possibilidade de infligir danos colaterais muito fortes sobre o território americano. Então, essa nova doutrina americana é a expressão de uma vontade da administração americana, a administração Trump 2.0, que desafia aqueles que consideram seus inimigos sistêmicos, que são a Rússia e a China, porque os Estados Unidos tomaram consciência que eles não são um Estado que não tem o tamanho crítico e o fundamento civilizacional que tem a China e a Rússia, que são chamados Estados de civilização. Portanto, os Estados Unidos, certo, é um país muito grande, mas não tem a superfície geográfica, nem a profundidade cultural, a profundidade civilizacional para realmente se difundir no mundo pela força militar. A única forma é a força militar. Portanto, por uma pequena manipulação semântica, a administração americana não fala mais de América, no singular ou no plural. Não fala mais de Aliança Atlântica, não fala mais nem de Pacífico, mas fala de hemisfério, o hemisfério ocidental. Mas aí é um pouco falso, porque é um hemisfério que se estende no sentido da longitude e da latitude, quer dizer, vai do Canadá até a Venezuela, pelo menos até o momento, e também sobre toda a Europa Ocidental, mesmo oriental. Portanto, é um hemisfério mais ou menos como um ectoplasma, que pode se estender segundo os desejos da administração americana. Mas o objetivo é verdadeiramente de estender a superfície, a ocupação do hegemão americano sobre o planeta. Um pouco, mesmo o modo que foi inventado em 2017, o termo Indo-Pacífico, que permite aos Estados Unidos de estender, digamos, a base legal de sua influência, não além do Pacífico, mas até o Oceano Indiano. Portanto, havia sido criado um novo termo, Indo-Pacífico, que evidentemente foi retomado pelos Estados vassalos dos Estados Unidos, que são os países europeus, do Japão, Coreia. E justamente, já que falamos em Ásia, preciso olhar em relação à China, que essa declaração americana de defender o hemisfério ocidental. E bem, a China explica que o desenvolvimento da esfera de influência desse novo mundo, e vemos que há uma tendência a que todos os estados regionais estão numa corrida acelerada à criação de uma zona de influência. Pensamos notadamente no Meio Oriente, a países como a Turquia ou Israel, que rapidamente, por ataques sobre os seus vizinhos, buscam estabelecer zonas de influência antes que o mundo multipolar seja completamente definido. Portanto, a China explica que o desenvolvimento desse modo de esfera de influência no mundo não é uma solução. É a situação que vai se tornar o mundo um lugar menos seguro, que vai multiplicar os conflitos no mundo, que vai deixar livre o livre curso à lei da floresta, a lei do mais forte. Portanto, a China preconiza uma segurança dividida cooperativa que considera como a única garantia capaz de paz durável para o mundo. Isso é algo que o hegemon americano não admite, porque eles têm a impressão que a China já tem uma esfera de influência, e que é o caso, já que a China tem essa profundidade civilizacional que data de muitas centenas de anos, milhares de anos sobre a Ásia. Vemos que os países da Ásia e do Sudeste não são fáceis de serem manipulados pelos Estados Unidos para que se voltem contra a China. Isso é exatamente a herança de muitas centenas de anos da presença chinesa, da influência chinesa, do antigo sistema de relações entre
soberanos e vassalos entre a China e os países vizinhos. E isso é algo que os Estados Unidos invejam da China. E, portanto, eles estão nessa corrida de criação rápida, primeiro de algumas pequenas manipulações semânticas, depois de alguns ataques militares sobre os vizinhos. Nós lembramos que as ameaças sobre o Canadá, lembramos ameaças sobre o México, portanto, os Estados Unidos tentam comprar desse modo a menor preço, uma velocidade acelerada, uma zona de influência, uma esfera de influência que a China tem de fato e que a China, ela mesma, explica que não se deve multiplicar por todo mundo, pois é algo que vai criar conflitos, multiplicar conflitos, o que não seria objetivo buscado nem pelos Estados Unidos, nem pela China. Portanto, constatamos, como dizia, uma evolução da doutrina americana, mas antes de falar sobre a nova versão da doutrina americana, da 2.0, vamos fazer uma pequena abordagem sobre aquela que animou os Estados Unidos desde quase 2 séculos, a doutrina Monroe, da qual certamente já ouviram falar. É uma doutrina que foi pronunciada e estabelecida em 1823 pelo presidente Monroe, que a princípio era uma doutrina defensiva. Se tratava de proteger os Estados Unidos e o resto das Américas das influências coloniais das potências europeias. Mas essa doutrina foi de fato pervertida para justificar o aventurelismo e o colonialismo dos americanos na América do Sul, onde lembramos que os Estados Unidos foram origem de mais de 40 derrubadas de governo, golpes de Estado e de operações militares de toda espécie. E de fato assim a doutrina Monroe se tornou o oposto de seus termos, uma vez que a origem da doutrina era uma doutrina defensiva de não interferência das potências europeias sobre o território americano. Mas ela acabou por se justificar na interferência americana em todos os regimes em torno que não tinham capacidade de se defender. Em 1924, na mão do presidente Roosevelt, essa doutrina foi completamente pervertida, justificando que os Estados Unidos sejam guarda internacional do hemisfério ocidental. Isso está escrito negro sobre branco nas emendas de Roosevelt, que permitiu e justificou a invasão de países limítrofes desde 1904, países como Cuba, Nicarágua, Haiti, República Dominicana, Panamá, e tudo isso entre 2006 e 1934, pois há uma segunda vaga da doutrina Monroe que foi aplicada sobre toda a América do Sul nos anos 60 e 80, e aqui tem nomes que são muito mais familiares para nós. São as operações da Baleia de Porcos, da Guatemala, Chile, El Salvador Allende, o desembarque do exército americano em Granada em 1982. É verdadeiramente a doutrina que permitiu justificar o aventurelismo e o colonialismo americano na América do Sul. Em 2025, Trump criou em fio. Ele publica uma emenda chamada Colorado Trump e que foi sobrenominada pelos meios de comunicação como doutrina Monroe, Don de Donald, e que finalmente explica que é a força que faz o direito, em inglês might makes right, e que de fato a Venezuela se torna a primeira expressão dessa nova doutrina Monroe. Então em Venezuela todos estão mais ou menos a par do que se passou. Há muitas teorias que circulam nas redes sociais, mas pelo instante o cenário é que realmente passou pela Venezuela tem sido uma traição interna. Teria sido uma seria uma traição interna? Uma operação militar que teve sucesso? Não está claro. Maduro está em prisão em Nova York e de fato, os Estados Unidos, com a doutrina Monroe, passaram uma nova maneira de intervir. Como dizia há pouco, não se trata mais de revoluções coloridas ou de estudantes que são utilizados, como se passa no Irã atualmente, mas os USA colocaram um prêmio sobre a cabeça de Nicolás Maduro
um prêmio enorme de 50 milhões de... e que certamente teria sido a origem daquilo que eu considero uma traição interna de seu governo e de seu serviço mais próximo. São não só os guardas de segurança que foram executados a sangue frio, mas é possível que o seu governo tenha deixado cair conscientemente, sabendo que os Estados Unidos não viriam capturar. Não é uma troca de regime, mas apenas Maduro e sua esposa foram capturados e levados para os Estados Unidos imediatamente. E seu governo continua ativo, seu partido político e por enquanto a administração não foi afetada. Portanto, há verdadeiramente uma continuidade de governo, mas com uma nova espada de Damócles sobre a cabeça, pois agora os Estados Unidos ditam as condições ao governo venezuelano. Ou bem, vocês escutam tudo o que eu digo, quer dizer, é preciso que venda o seu petróleo aos Estados Unidos, e Donald Trump impôs a proibição total das relações comerciais e econômicas entre a Venezuela e a China, o Irã, Cuba, Rússia, o que é um enorme problema para Cuba, que depende enormemente do petróleo venezuelano, e portanto o governo venezuelano que continua em seu posto, frente a essa espada de Damócles, de uma intervenção. Trump disse que é possível se o governo venezuelano não escuta as recomendações. O governo americano, portanto, vemos que a doutrina do Monroe evolui. Nós estamos num grande banditismo, um rapto. Em seguida temos navios russos, chineses, venezuelanos e iranianos que são aprisionados em alto mar, completamente fora do direito internacional, e que as tripulações são presas e levadas à justiça dos Estados Unidos, por motivos mais ou menos fantásticos, e que Maduro mesmo foi levado às ruas de Nova York como um prêmio de guerra, como Vercingetorix, um líder gaudês contra os romanos que foi exposto em Roma após a derrota da Gália. Portanto, a seguir dessa operação, ele propõe diversas vezes a questão da China, vai se aproveitar da ocasião desse novo paradigma internacional para se apropriar de Taiwan, como os Estados Unidos podem se apropriar da Venezuela. E eu penso que isso não é provável por diferentes razões. A primeira é que isso validaria o discurso ocidental sobre a China, que seria uma potência vingativa, uma potência expansionista, como os grandes meios de comunicação e administração ocidentais acusam a China perpetuamente. Então a China se aproveitasse dessa ocasião para tomar Taiwan militarmente, isso validaria todo o discurso paranoico ocidental para tentar fazer da China uma espécie de monstro que engole tudo em torno dela. Recursos energéticos que conquista e inunda o mercado internacional e se aproveitasse dessa ocasião para conquistar o território. Taïwan fait partie du territoire chinois. Taïwan faz parte do território chinês. O projeto de reunificação está em ato. Todos os países que têm relações diplomáticas com a China reconhecem que a China é única e indivisível. Portanto, a China não tem necessidade de fazer uma intervenção militar que seria muito danosa em termos de imagem para ela mesma. E, portanto, ela pode continuar a esperar que a reunificação se passe como um acordo, vamos dizer, que Taiwan e China, no futuro próximo, mas que chegue a isso, precisa que a interferência internacional ocidental cesse. Aí vemos que, depois de muitos anos, os estados ocidentais, os Estados Unidos à cabeça, mas igualmente países como a França, infelizmente, deslocam todos os seus esforços para perturbar o status que havia entre Taiwan e China.